Olá pessoal, e vamos hoje para mais um vídeo de ufologia aqui no canal Paulo Steckel. E nós vamos falar hoje, ou pelo menos teorizar um pouco sobre os aliens dimensionais. Aqueles que vêm de dimensões superiores à nossa, né? Uma quarta, uma quinta, sexta, ou seja lá o que for. Mas para quem pensa que aí eu vou especular sobre questões de dimensões espirituais, não é necessariamente essa a ideia, embora tudo possa ser colocado nessa conta no final. Eu vou teorizar sobre aliens dimensionais ou de dimensões mais elevadas, podemos dizer assim, né? Não necessariamente que elas são mais evoluídas, por isso que eu digo que não tem um viés necessariamente espiritual, embora também possa ser extrapolado para esse ponto. Uma curiosidade que talvez muita gente tenha é como é que esses seres nos enxergam e se é que nos enxergam como nós somos e por que nós talvez não pudéssemos vê-los como eles são. Porque a gente, e aí vem a crítica, a questão de uma espiritualidade ufolátrica muito perigosa e muito sem sentido, quando a gente fala em dimensões superiores em nível de ufologia mística, ufolatria, a coisa parece muito igual ao que nós temos na Terra. Esses seres aparecem como se fossem do nosso nível, ou no máximo algum ufólatra mais esperto inventa a história do holograma, que daí é uma forma da gente enxergar eles como seres tridimensionais, né? Que até pode ser um expediente de alguns grupos. Mas independente disso, nós temos vários elementos a considerar. Além do fato de que eles são muito diferentes de nós, se são de dimensões superiores, e vou explicar por que tem que ser diferentes. A questão de consciência, de ética deles, até da moral deles, da visão do mundo deles, é muito diferente da nossa. Assim como se nós estivéssemos tratando com seres de duas dimensões, eles não nos enxergariam como nós somos em três dimensões. Eles só enxergariam de nós a parte de duas dimensões. Como se fosse uma foto nossa numa folha de papel. Então, uma foto nossa aparentemente é igual, né, a como nós nos apresentamos, mas não é de fato. Aquela sensação de profundidade que há, né, numa foto é apenas um jogo de luz e sombra. Não é a profundidade real de quando a gente toca numa pessoa e percebe isso. Em dimensões mais elevadas, no sentido de mais dimensões, além das que nós estamos acostumados, nesse sentido o termo mais elevadas ou elevadas, talvez tenha outras coisas ali que nós também não conseguimos ver além. E por isso, eles não só não se apresentam como são, porque nós não os enxergaríamos como eles são, não teria como. É uma noção física, que às vezes parece metafísica e flertando com o esoterismo. Pois é, hoje em dia em ciência, em física moderna, tudo meio que se mescla. Mas a diferença entre o misticismo, que inventa coisas, né, é que a física, pelo menos, né, tenta experimentar. Ela tenta chegar a conclusões teóricas e depois, de alguma forma, fazer algum experimento. E no caso, então, de seres de outros níveis, a gente chama de alien, né? Mas alien não quer dizer necessariamente extraterrestre, apenas alienígena, de um outro lugar. Então podem ser alienígenas, interdimensionais, extradimensionais, ultraterrenos, né? Ultradimensionais, intraterrenos, já tem tantas possibilidades aí. Então, alien ou alienígena não significa necessariamente ET, só para deixar bem claro para vocês. Mas quando a gente trata especificamente do dimensional, e você sabe, né, que eu como ufólogo sou um dos, digamos, partidários da hipótese interdimensional, de que muitos desses seres que são contatados não são ETs, eles vêm de outras dimensões, que portanto podem estar aqui, né, do outro lado da nossa sala, da minha sala, da sala de vocês, e não numa outra galáxia. Isso é mais fácil de se explicar, inclusive. Tem um outro elemento que nós vamos ver nesse vídeo aqui, que é o seguinte. Até pela natureza extra, né, de dimensões extras desses seres, que nós não percebemos essas dimensões extras, quando eles se manifestam no nosso mundo em alguma forma, nós vemos pedaços do que eles são.
são as partes relativas às nossas dimensões. Porque digamos que seja um ser de quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão. Ele tem 4, 5, 6 dimensões que incluem as nossas 3 dimensões. Então, nós poderíamos enxergar deles o que corresponde até uma terceira dimensão, mas não uma quarta, nem uma quinta, nem uma sexta. E isso explicaria algumas visões até estranhas dentro da casuística ufológica, né, de certos contatos que se tem com esses seres. Né. Mas para facilitar, né, esse trabalho, né, para dar essa explicação para vocês, eu escolhi um artigo da popularmechanics.com, é um site muito bom de matérias relativas à questão científica, né, bem moderna, mas também fala coisas de ufologia e outras matérias, até da área da parapsicologia também. E em agosto, eles publicaram um artigo, né, 15 de agosto de 2024, na verdade, que foi escrito por Manassi Vag, chamado Alienígenas da Quarta Dimensão podem estar invadindo o nosso mundo e nós nem sabemos disso. Teoricamente, é impossível para nós percebermos uma criatura 4D, né, uma quadridimensional. Isso é, a menos que ela tenha invadido nossa realidade tridimensional. Foi exatamente o que eu falei. Então eu vou ler partes desse artigo para vocês e concatenando com essas ideias iniciais que eu dei, para vocês terem, né, uma noção do porquê é difícil a gente realmente, tendo um contato com esses seres, poder realmente dizer como eles são. E que a realidade é muito mais complexa do que aquela coisa romantizada que os ufólatras inventaram para falar desses seres. Então esse é um detalhe bem interessante e acho que é a primeira vez que eu vou tratar dessa questão dimensional sob esse viés aqui, de como que seria, né, esse intercurso de lá para cá, que daqui para lá nós ainda não conseguimos, e o que veríamos nesse caso. Tem até experimento nesse sentido que eu vou mostrar, né, num vídeo ali que dá uma ideia para vocês de como isso poderia ser. Nós vamos lá para o artigo do Manassi, que diz o seguinte: o livro Flatland, A Romance of Many Dimensions, ou seja, né, teria terra plana, né, digamos assim, um lugar plano, ou terra plana mesmo, né, um romance de muitas dimensões, do Edwin A. Abbott, que tem 140 anos atrás foi escrito isso. Ele explora o conceito de dimensões físicas por meio de personagens que encontraram seres de dimensões superiores, né, higher dimensions, eles dizem, que seja, que tem mais dimensões que 3, né. O protagonista é Square, vive em um mundo bidimensional chamado Flatland, que seria então um mundo plano, né? Quando a esfera tridimensional o visita, que é uma esfera tridimensional, né? Square percebe que existe um mundo inteiro que ele nunca poderia ter imaginado. Eventualmente, suas interações com a esfera abrem sua mente para a possibilidade de dimensões ainda maiores. Isso, né? Muito tempo atrás, 140 anos que esse livro foi escrito. E ele já mostra naquela época um fascínio por dimensões superiores, né? E a nossa luta para entender o conceito de um universo onde seres de dimensões superiores, então como alienígenas, podem existir. Bom, nesse ponto, alienígenas habitando qualquer dimensão é algo puramente hipotético, até como uma quarta dimensão, que ainda é hipotética do ponto de vista científico, ainda que para, né, como digo, os ufólatras e outros já tem lá a 40ª tal dimensão, não sei o que, raça de não sei aonde. Vocês sabem como é que é isso, né? Mas esse fato não impediu cientistas e filósofos de explorar a ideia de como seria uma dimensão superior. É bom que a gente diga que dimensão superior aqui significa qualquer dimensão com mais de 3 dimensões, de 4 em diante, apenas pela quantidade, não por nível evolutivo, não estamos falando nisso. E muitos experimentos mentais já ampliaram nosso conhecimento matemático de dimensões superiores, permitindo-nos conceituar criaturas quadridimensionais interagindo com o nosso espaço tridimensional. Então, dimensões superiores, né, higher dimensions em inglês, são uma característica necessária na matemática como a única maneira de entender certos conceitos. Por exemplo, a teoria das cordas, né? Até agora é a nossa melhor explicação para entender como as menores partículas do universo se comportam. Ela requer a existência de dimensões físicas superiores.
Caso contrário, o comportamento das cordas vibrantes, né, que os teóricos acham que compõem todas as partículas do universo, tudo acaba não funcionando. Então, os físicos de hoje aceitam a possibilidade teórica de que nosso universo começou com até 11 dimensões. Imaginam 11 dimensões. Como é que eu explicaria um alien da 11ª dimensão? A gente não consegue. Primeiro que a gente não consegue nem sequer teorizá-la, como ela seria, quanto mais explicar. Então, mas se convenciona, né, na física hoje que realmente existam outras dimensões, embora seja muito difícil para a gente sequer teorizá-las e quanto mais entendê-las. Ao longo dos anos, experimentos e modelagem matemática forneceram alguma noção de características quadridimensionais, e nesse caso estamos falando só da quarta dimensão daí, né? Por exemplo, experimentos bidimensionais nos Estados Unidos e na Europa em 2018, portanto bem recentes, mostraram evidências de uma existência quadridimensional, porque os cientistas podiam fazer inferências lógicas com base em como os elétrons se comportavam enquanto passavam por uma mudança específica em sua carga elétrica. Primeiro, os elétrons se moviam em uma direção através de um material eletricamente condutor. Quando os pesquisadores colocavam um campo magnético perpendicular ao material, ele forçava os elétrons a desviar para a esquerda ou para a direita. Os elétrons estavam essencialmente presos em duas dimensões. Os físicos envolvidos no experimento extrapolaram que um efeito comparável ocorreria na quarta dimensão e que veríamos seus efeitos em nossa familiar terceira dimensão. Então, o que eles querem dizer é que a gente só conseguiria perceber efeitos da quarta dimensão, mas não ver de fato a quarta dimensão e todos os seres que pudessem existir lá. Então, aí estamos aí especificando para os nossos aliens aqui, né? Em outras palavras, podemos ver evidências da quarta dimensão em nossa própria. Como seres tridimensionais, projetamos uma sombra bidimensional, por exemplo, né? Então, um ser bidimensional veria a nossa sombra, ou perceberia a nossa sombra sem que talvez pudéssemos ver que a sombra, sendo então, né, nessa extrapolação, nesse exemplo bidimensional, poderia ser percebida. Mas o conjunto do ser que nós somos tridimensionalmente não seria percebido. Bom, o mesmo princípio pode ser verdadeiro para seres quadridimensionais, que podem deixar rastros de si mesmos em nosso mundo. Seria como a sombra deles que nós perceberíamos como algo tridimensional, já que eles têm mais dimensão, né? Mas esse tridimensional não seria o todo que eles são. Bom, para entender como, né, vamos começar com um conceito básico, gente, de como diferentes dimensões se relacionam entre si. Como moradores de um mundo tridimensional, percebemos facilmente três dimensões. Quais seriam essas três dimensões? Vou botar uma figura dimensional aqui, que é a mesma que eu usei na nossa capa, né? As três dimensões nossas são a altura, também chamada comprimento, largura e profundidade. Podemos viajar para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, e conhecemos as dimensões inferiores, né? Por exemplo, a dimensão 0 é um ponto que não tem altura, largura e nem profundidade. A primeira dimensão se ramifica tornando-se uma linha, com apenas comprimento. Nada existiria além dessa linha para uma criatura unidimensional. Formas bidimensionais, né, como os personagens desse livro, do Flatland, são o que podemos desenhar no papel, como quadrados e círculos. Eles têm largura e comprimento e também podem viajar nessas direções, só de largura e comprimento, não de altura. Uma criatura bidimensional não seria capaz de escapar do pedaço de papel em que vive, no entanto, porque eles simplesmente não conseguem perceber nada além de duas dimensões. Poderiam então perceber nossa sombra, mas nunca o nosso corpo. Com a adição de uma terceira dimensão, uma realidade muito mais rica emerge, porque agora a forma pode viajar para cima, para baixo, saltando do papel. Essa é a forma do universo que
conhecemos e tomamos como certa. Ok, gente. Mas agora é que vem a parte complicada. E aí, vou colocar uma figura aqui, porque ela vai ser explicada, que é isto aqui, um hipercubo tesseract, né? Ou tesserato em português, né? Exatamente como a gente pode traduzir. Mas é a mesma coisa, tá? Esse hipercubo tesseract ou tesserato é uma forma que ocorre na quarta dimensão, gente. E aqui ele é retratado de uma forma que a gente pode imaginar no nosso mundo tridimensional. Mas vamos lá. Para entrar em dimensões mais altas, né, com mais dimensões, você está basicamente fazendo um ângulo reto com a forma anterior. Primeiro, elevando a linha ao quadrado para a segunda dimensão, e em seguida elevando a linha ao cubo para chegar à terceira dimensão. Para subir para a quarta dimensão, você precisa fazer a mesma coisa. Fazer um ângulo reto com o cubo, estão vendo aí na figura, estendendo-o em um hipercubo ou tesserato, ou tesseract em inglês, né, como o pessoal diz. 4 linhas se conectam a cada ponto e cada superfície é um cubo. Então, bem, vocês estão observando aí, né, como é que funciona isso. Ok. Às vezes, os físicos descrevem a quarta dimensão como um espaço perpendicular a um cubo. Já estão se sentindo perdidos aí, né, provavelmente. Essa descrição, embora geometricamente precisa, não ajuda muito, reconheço. Nenhum cérebro conectado ao mundo 3D pode entender como um tesserato ou outro objeto da dimensão superior realmente se parece. Isso é só teórico, gente. Então, teoricamente, não seríamos capazes de perceber um ser quadridimensional, né, um ser, um alienígena quadridimensional com nossos sentidos, a menos que eles de alguma forma acessassem fisicamente nossa realidade tridimensional. Ou, que é uma hipótese que o artigo aqui até nem dá, da nossa parte, sendo, né, a gente sendo tridimensional, se a nossa mente tivesse um grau de desenvolvimento, de expansão, de elevação, talvez por meditação ou alguma coisa assim, que nos desse uma capacidade mental de entrar no nível quadridimensional, sei lá, de outro, e realmente perceber alguma coisa além do tridimensional. Mas eu já digo para você, se isso for possível, é muito difícil que depois que nós saíssemos desse estado, que nós conseguíssemos descrever para as pessoas como são esses seres em nível quadridimensional. Não teríamos como. Não haveria meios de explicação para isso. Como veríamos alienígenas de dimensões superiores se eles entrassem em nosso mundo tridimensional? Então, o que nos resta, né? Já que se é possível por uma mente mais trabalhada espiritualmente ou de consciência, aí só assim alguém poderia ter acesso, mas da parte deles, se eles entrassem em nosso mundo tridimensional, qualquer pessoa poderia perceber. Mas como que seria isso? Bem, depende de qual parte do objeto 4D está passando pelo nosso espaço 3D. Sim, é o que eu falei antes, né? Um objeto ou um ser em 4D possui as nossas 3 dimensões mais uma. O que nós não perceberíamos desse ser é a sua quarta dimensão, mas que é parte deste ser. Não é um detalhezinho, né? Mas perceberíamos uma parte 3D dele, digamos assim. Quem explica isso é uma comunicadora científica neozelandesa chamada Toby Handy. Ela fornece uma visualização bacana, que eu já vou mostrar para vocês em vídeo, de como seria ver um objeto quadridimensional em nossa realidade tridimensional. Isso ela mostrou no canal dela, que é o TBS. Né? Supondo que haja uma bola quadridimensional, Handy estende a mão e uma pequena bola vermelha de lã surge nela. Agora vemos uma pequena esfera, porque essa fatia está perto da borda da bola 4D, diz ela. Conforme a bola se move pelo nosso mundo, ela parece crescer. Conforme ela sai do nosso plano de existência, ela encolhe novamente e então desaparece. A bola 4D ainda existe, mas nossa fatia de espaço não a contém. Conclui Handy. Por outro lado, um ser 4D seria capaz de ver a bola e saber exatamente onde ela está, diz ela. Pois é, vamos fazer melhor, né? Vamos mostrar o vídeo da Handy aqui, que ainda que esteja falando em inglês, tem a legenda ali, vocês podem perfeitamente entender. É bem curta, menos de 1 minuto. Então vocês já vão conseguir, né, entender o que ela quer dizer, porque ela
mostra isso para vocês, ok? Vamos lá, então. So what would a 4D part of that 4D object is passing through our 3D space. I've received word that a 4D ball is about to pass through our world. Please stand by. Right now we can see a small sphere because this slice is near the edge of the 4D ball. It grows in size as it moves through our world, and right now we see it as its largest because this slice is at the middle of the 4D ball. It shrinks again as it continues to move through our world, and now we don't see it. The 4D ball still exists, but our slice of space does not contain it. A 4D creature would still see the ball and know exactly where it is, but we are not gifted that kind of perspective. So what would a... Pois é isso que ela quis dizer, né? A gente não veria ela completa, mas de certa forma eles nos veriam e saberiam onde estaria essa bola. Então, na verdade, a questão é que esses seres ficam na nossa espreita, né? É isso que essa figurinha aqui mostra pra gente. Eles estão à nossa espreita, né? Porque eles podem nos ver completamente como 3 dimensões, já que eles têm 4 ou mais, mas nós só conseguimos vê-los até a terceira quando se consegue, né? Também depende. E um detalhe que me parece evidente, que mais dimensões se escondem das outras. Então, é o que me parece, né? Então, se alguém que está na 4ª dimensão, nós não vemos a 4ª dimensão deles e as 3 dimensões deles se escondem de nós, isso é interessante, né? Significa também que, num ser bidimensional, só 2 dimensões, a nossa terceira dimensão se esconde deles, porque eles não conseguem nos ver como tridimensionais, né? Esse é um detalhe. Mas é possível que todos nós, em todo o nosso conjunto, eles não nos vejam. Teriam que ter algum sistema de experimento para nos captar. Então, se isso for verdade em outros níveis, realmente, pelo menos no nível dimensional desses aliens, nós precisaríamos da boa vontade deles para que pudéssemos ser, né, observados e pudéssemos ter alguma observação. Às vezes parece que a teoria, né, a hipótese interdimensional é mais complexa para algumas coisas, né? Explica algumas coisas e outras ficam meio complexas porque essa noção de dimensões parece muito mais complicada do que a noção de ETs de 3 dimensões como nós. O problema é a distância de onde eles vêm de outras galáxias, né? Alguns podem dizer até, é tão difícil seres dimensionais assim a gente poder ter acesso quanto um ser vir de uma outra galáxia. Então quer dizer que não tem ET coisa nenhuma? Eu não diria que a nossa incapacidade de entender essas coisas deve legislar sobre no universo que existe ou não. E só ficar na dúvida ou na crença, como fazem os ufólatras, também não me parece muito inteligente. Por isso existe a pesquisa, gente. Existe a ciência. Então esse é o ponto importante que nós temos que deixar aqui como inspiração nesse vídeo. Então, continuando aqui. Da mesma forma, um alienígena da 4ª dimensão pode passar praticamente despercebido por uma fatia do nosso universo tridimensional, como eu falei antes, né? Apenas uma parte dela apareceria, materializando-se do nada, e então veríamos mais e mais de suas partes. E temos alguns casos, né, na casuística ufológica que parecem coisas assim que surgem, desaparecem, é um pedaço, alguma coisa estranha. Acho que tem a ver com isso, inclusive. Nós nunca seríamos capazes de ver tudo de uma vez, porque não podemos realmente ver a 4ª dimensão com nossos sentidos, porque eles só captam, pelo menos na condição que eles estão, né, para a maioria de nós, até a terceira. Então, finalmente, ela encolheria para nada novamente. Se você não consegue entender isso, né, não dá para culpar as pessoas, então pense dessa forma. O quadrado, né, lá em Flatland, no livro do Abbott, não consegue compreender a terceira dimensão. Então, como ele perceberia uma esfera, um objeto tridimensional, invadindo seu plano bidimensional da existência, né? Imagine que você é o quadrado na folha de papel. Conforme a esfera desce para a folha à sua frente, você começa a ver um pequeno círculo redondo do nada, porque o círculo é bidimensional, a esfera não. Você percebe um círculo no papel. Essa é a fatia principal da esfera que está entrando em suas 2 dimensões.
Gradualmente, conforme a esfera continua passando pelo seu plano bidimensional, o círculo, que indica o diâmetro, né, do corpo da esfera, vai ficando maior, porque é uma esfera que vai entrando no papel e saindo do outro lado, digamos assim. Então ela tende a aumentar a circunferência, né, do círculo, mas a esfera está passando, a esfera nunca se vê completamente, né? Então, gradualmente, essa é a fatia principal da esfera que está entrando em suas duas dimensões. Gradualmente, conforme a esfera continua passando pelo seu plano bidimensional, o círculo que indica o diâmetro do corpo da esfera fica cada vez maior, até que o meio da esfera esteja totalmente em seu plano. Essa fatia da esfera não encolhe, até que não reste mais nada. Nesse ponto, a esfera viajou completamente para fora do seu universo 2D, entenderam? Então, às vezes, dependendo, digamos que alguns dos OVNIs que o pessoal vê, o AP, seja lá o que for, objetos luminosos, por exemplo, sejam ou seres, né, especificamente aliens dimensionais, ou até seus objetos, máquinas, não sei. Quando eles vão passando no nosso plano, seria semelhante a essa explicação que foi dada da folha de papel. Vão passando, com sei lá quantas dimensões, nós só vemos a parte correspondente à terceira, que aí nos parece aqueles objetos, seja lá quais forem, né? E quando ele passou totalmente, desaparece. É uma possibilidade, sim, é uma explicação até bem interessante nesse sentido. Então, para nós, isso significa que os alienígenas podem ser maiores do que parecem. Além disso, né? Porque veríamos apenas uma fatia tridimensional deles por vez. Gente, para quem gosta de games, né? Isso é exemplificado nos jogos Megacure e 4D Miner, né? Onde você pode experimentar um mundo quadridimensional por meio de nossas percepções tridimensionais compreensíveis. Então, objetos como árvores e colinas aparecem e desaparecem, pois nossa percepção deles muda conforme nos movemos pelo espaço tridimensional. Os predadores hiperaranhas 4D no 3D Miner são ainda mais ameaçadores porque podem se mover através de objetos enquanto nos caçam. Interessante, né? Isso ocorre porque um objeto quadridimensional pode deslizar por lacunas que não podemos perceber ou acessar. Interessante isso. Isso explica muita coisa dos fenômenos paranormais, do que às vezes é atribuído a fantasmas, a poltergeist, até inclusive. Muitos dos avistamentos de objetos estranhos que se diz que sejam OVNIs. Eu acho que temos que considerar bem essa explicação em muitos casos. Uma vez que atingimos dimensões mais altas, torna-se ainda mais difícil imaginar como seriam os seres que vivem lá e como eles interagiriam com nossas vidas tridimensionais. Mas é possível que isso aconteça há muito tempo, gente, né? Esses seres estão por aí, eles interagem conosco talvez há milhares de anos, sim. E como é que é isso? Estariam nos observando de um outro lado? É possível, acredito plenamente. Matematicamente, você pode continuar com essas iterações dimensionais e fazer modelos de aparência legal. No final, mesmo modelos como essas formas quadridimensionais são analogias excessivamente simples para uma realidade complexa que está fora do nosso alcance. Então, o que um alienígena quadridimensional faria de nós se ele visitasse nossa realidade tridimensional? Como seria? A teoria sugere que eles seriam capazes de ver dentro de nós. Olha só que interessante. Assim como podemos ver uma série de objetos espalhados por uma superfície bidimensional, todos de uma vez do nosso ponto de vista na terceira dimensão, um ser quadridimensional seria capaz de ver todos nós de uma vez. Meio assustador, né, gente? Mas é provavelmente isso. Seriam os nossos, não digo vigilantes, mas observadores, né? Realmente observadores. Isso permitiria para eles que nós fôssemos uma fonte de pesquisa muito grande e sem que nós percebêssemos que estamos sendo observados. Até vamos trazer a analogia da formiga. Né? O quanto que uma formiga percebe de nós, considerando o nosso tamanho, né, comparado a ela. Talvez elas não percebam o conjunto do nosso corpo. Considerem a nossa mão, ou se nós tocamos nela com o dedo, ou até com um objeto, um pedacinho de madeira, um pauzinho. Talvez elas só percebam aquilo como sendo nós e nunca teorizaram ou pensaram que seria o que nós somos. Ainda que elas sejam tridimensionais também, mas ainda tem a questão da diferença de tamanho, né?
que é um outro elemento que tem que ser considerado. Então a visão que elas têm nunca vai ser a que nós temos de nós mesmos. E a gente pode ter o mesmo ponto, o mesmo problema perceptivo em relação a esses seres, gente. Muito provavelmente somos como formigas sendo observadas e não percebemos nossos observadores. Aliás, isso me lembra mais uma vez, né, o problema dos 3 corpos do Tim Liu, né, o autor do livro, que daí virou a série da Netflix. Mas acho bem interessante que ali também nós somos considerados insetos, né, por aqueles seres. Eu acho que o autor quer dar a entender que esses seres são de um nível interdimensional, ou uma coisa assim, que realmente não conseguiríamos entendê-los, né? E até acredito que eles possam se manifestar para que a gente tenha uma interação com eles por processos que são da nossa dimensão, né? Aí a ideia de hologramas e outras coisas até podem ser, né, projeções, podem ser viáveis. E isso explicaria muitas visões que os seres humanos têm há milhares de anos, que foram parar no imaginário espiritual, na paranormalidade, na parapsicologia, nas visões de mediunidade e tudo mais, né? No ideário de fantasmas e coisas desse tipo. É possível? Sim, acho que é possível. Quando esses seres ultrapassam essas dimensões e passam pela nossa, ou pelo menos a parte deles que é visível, né, que é perceptível, gera e tenha gerado essas lendas todas. Eu acho que é muito possível isso, gente. Talvez enquanto eles estão nos estudando não tenhamos ideia. Eu particularmente acho que não mesmo, muito raramente. Com base no que sabemos sobre dimensões físicas, pode ser difícil detectar uma nave alienígena surgindo em nosso espaço. E às vezes, né, não é nenhuma nave, aquilo que aparece luminoso é o que eles são, ou uma parte do que eles são. Isso também é possível. Será que se algum avistamento OVNI estiver realmente relacionado a alienígenas, eles são difíceis de provar porque os alienígenas podem facilmente escapar para uma dimensão superior? É uma outra afirmação, na verdade uma pergunta que o artigo faz aqui, que explicaria muita coisa. É uma ideia interessante, né, gente? O que vocês acham aí? Comentem aí nos comentários. Mas eu acho, isso que aqui a gente falou mais da 4ª dimensão, porque já é difícil explicar. Imagina a gente ir para níveis mais altos ainda, uma 5ª, 6ª, 7ª, e sabe-se lá quantas. Só se nós falarmos das 11 dimensões da teoria das cordas, já fica complicado, né? Não temos nem como imaginar. Mas vamos lá, né? Quando eu falei da escala de Kardashev, aqui na nossa playlist de ufologia, quando eu falei até da escala de Kardashev expandida, né, que são um monte de dimensões, já foi difícil explicar muita coisa para vocês, né? Tá? Fica bem claro o porquê, né? Mas eu acho que sim, nós temos a possibilidade de consciências e existências em outros níveis dimensionais, sim. Nem estou teorizando níveis de evolução espiritual deles, não entrei nesse mérito aqui, porque aí fica mais difícil a conta ainda. Né? Mas que, ao longo da história da humanidade, podem ter passado por aqui, ou ainda estar passando, e podem estar nos observando como a gente faria ao observar pelo microscópio uma bactéria ou um vírus, e aqueles seres, em princípio, nem se dão conta de que estão sendo observados. Ou se percebem alguma coisa, é muito menos do que o que nós realmente somos. É uma possibilidade. Eu acho que nesse caso mostra não só a nossa pequenez, não vendo por esse lado, mas vendo pelo lado contrário, a grandiosidade do universo, né, gente? O problema não é a grandiosidade do universo, o problema é a nossa arrogância de achar que nós somos o sumum bonum do que existe. Ou como dizem os religiosos, o sumum bonum da criação, e nós não servimos nem para bactéria para esses seres. Ou somos uma bactéria bem virulenta, né? Bem complicado. Também tem isso, né? Que é o que mais tem acontecido. Mas eu acho que sim, nós somos observados. Algumas pessoas extrapolam isso que eu falei, dizendo que às vezes a famosa sensação de ser observado, que algumas pessoas têm, não só sensitivas, mas todo mundo, que algumas pessoas atribuem a ser observado por um fantasma, um espírito, alguma coisa, às vezes poderia ser o fato de estar sendo observado por seres de outras dimensões, em que a pessoa capta, né, alguma coisa desses seres que passou para o nosso nível dimensional, tridimensional, e percebe que tem alguma coisa, mas ela não vê, porque esses seres são de mais dimensões que nós.
Eu acho que também é uma explicação plausível para um monte de fenômenos, gente. E um detalhe, a gente não pode esquecer que se isso acontece, isso que passou para a nossa dimensão em algum grau pode se comunicar com as nossas mentes. Isso também pode acontecer. Poderia explicar até a intuição de algumas pessoas, Paulo? Vocês me perguntariam. Parece que tem alguma coisa passando algo para elas. Eu digo, não, é impossível. Eu não tenho condição de dizer que não. Teria que analisar caso por caso para poder dizer se é o caso. Mas senão fica só especulativo, como muita coisa. Na ciência também tem muita coisa especulativa, né, gente? Mas um detalhe importante, uma diferença grande entre religião e ciência é que se a ciência tem questões especulativas é porque ela está investigando. A religião não tem questões especulativas, ela tem as verdades absolutas, elas não são, digamos, sujeitas a uma comprovação. Não é esse o objetivo da religião. O objetivo da religião é a crença, a fé, não comprovação. Então, a ciência é bem diferente disso. E quando a gente fala numa espiritualidade filosófica, fenomenológica, a ideia daí é buscar mais aliado à ciência do que à religião, a realidade dessas coisas. E a ufologia, obviamente, sendo uma paraciência, tem que ir nesse nível também. Então esse é o, digamos, o tom, né, de toda a nossa playlist de ufologia aqui. Mas sim, existem provavelmente aliens dimensionais à espreita há muito tempo. Algumas pessoas se sentem estranhas com essa sensação de estarem sendo observadas num outro nível. Mas, gente, não tem como escapar disso. Aqueles que são mais religiosos têm que ter aquela noção de que tem uma divindade que os observa até no banho, né? Então, dá na mesma. No final da história dá na mesma. Somos observados e aí cada um tem que se virar com isso, né? Tem que ter um acordo com a sua consciência, com essa possibilidade. Então, reflitam sobre isso, né, gente? Quem gostou desse vídeo aqui, dá aquela curtida para nos ajudar, compartilha o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, isso não custa nada para você, gente. Quem quiser se tornar membro, agradeço muito. Temos 3 faixas de contribuição mensal, a mais baratinha, é menos de R$5, gente. Então não tem por que não ajudar. Quem quiser fazer um valeu demais também pode fazer. Ou um Pix de apoio em qualquer valor para ajudar o nosso canal, através da chave pixpesteco@gmail.com. Eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês quiserem e puderem nos dar, pessoal, realmente. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram, @paystack, Threads, Paystack, o Blue Sky também é Paystack, o mesmo endereço. TikTok, paulo.stack, x_paystack, youtube.com/paulostack ou @paulostack também funciona. facebook.com/canal paulostack e meu e-mail paystack@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. E é isso que eu tinha para hoje e até o nosso próximo vídeo, pessoal.